boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 17º podcast do canal Flagiória, Papo de Torcedor. É isso aí, estamos quase chegando no 20º, hein? Quase 4 meses. E você que está chegando agora aí, mais uma vez, cara, se inscreve no canal, se torne membro, dê o seu like. E você que já é membro do canal há muito tempo, dê o seu like, entendeu? Se não gostou do nosso conteúdo, dê o seu dislike, mas comente o que a gente tem que melhorar, enfim. Mas é importantíssimo o seu like, porque isso nos eleva junto ao YouTube. Hoje, como sempre... o detalhe, e apresente o nosso canal para os seus amigos, flamenguistas. Pô, se você acha que vale a pena esse papo do torcedor nosso aqui, apresente o nosso canal para os seus amigos. Hoje, como sempre, a gente vai falar dos 2 jogos que ocorreram com o Flamengo essa semana, né? Flamengo, quinta-feira passada, no Maracanã, Flamengo e Bahia, né? 3-0 Flamengo, belo resultado, péssima performance. O Flamengo não jogou bem, mas ganhamos de 3-0. E ontem, esse de ontem, que surpresa, hein, cara? Assim, inacreditável. Flamengo matando a pau com 1 minuto de jogo, 1-0, segundo contra o São Paulo, obviamente, lá no campo dos meninos, e 2-0 com, 6, 7 minutos, 10 minutos já tinha sido expulso, uma entrada criminosa no jogador do São Paulo. E hoje a gente vai ter uma pergunta para vocês comentarem, quando a gente comentar esse jogo, vocês vão ter, vocês nossos membros, vão ter que comentar, explicar para a gente o seguinte: vocês acham que esse jogo de ontem, o Flamengo jogou o que jogou, uma bela performance, um belo resultado, porque os jogadores estão mais bem preparados fisicamente e resolveram jogar pela competência deles, ou teve a mão do Renato com alguma estratégia diferenciada? Eu tenho a minha opinião, mas eu quero ouvir a de vocês. E também vamos falar dessa hoje, no finalzinho, essa informação que vem de Portugal, da imprensa portuguesa, dizendo que o Jorge Jesus, que o Benfica não vai renovar com o Jorge Jesus em junho. A performance dele não foi adequada, segundo a avaliação da diretoria do Benfica. O presidente que contratou o Jorge Jesus, que levou o Jorge Jesus de mão grande, e o Jorge Jesus foi de uma forma indevida, porque ele já tinha renovado com o Flamengo, está correspondendo na justiça, foi preso, não sei se já foi solto, mas não é o presidente atual, e o presidente atual não tem grandes amores pelo Jorge Jesus. E o contrato dele vai até junho do ano que vem, quando termina o Campeonato Europeu, e no caso do brasileiro, termina em dezembro, ele teria que estar aqui já no início do ano que vem. Parece que ele poderia antecipar. Você quer que ele volte ao Flamengo, Jorge Jesus, se for possível? Eu também tenho a minha opinião, mas vamos deixar para cada um dos nossos debatedores e eu mesmo expressar a nossa opinião quando a gente estiver falando especificamente desse tema. Conosco hoje aqui o Wagner, né, nosso debatedor sequencial, de estar sempre aqui com a gente, e o André também hoje está com a gente aqui, tá bom? Então vamos dar início a esse nosso podcast perguntando ao Wagner: o que você achou do Flamengo e Bahia, Wagner? Bom dia, boa tarde a todos, boa noite a todos. Paulo, foi um jogo esquisito, né? Porque o time não estava indo tão bem, né? E aquele pênalti que saiu na verdade, foi uma grande sacanagem com o Flamengo, né? Porque o discurso que era o discurso que o Flamengo estava sendo prejudicado nos últimos jogos, e era um fato, né? O Flamengo foi prejudicado contra o Cuiabá, contra o Atlético Paranaense, contra a Chape, né? E aí criou-se um discurso que o Flamengo foi beneficiado. Na minha opinião, não foi pênalti, né? Mas o jogo tinha 30 do primeiro tempo, né? Como se aquele pênalti fosse... O Flamengo não venceria o jogo. Não, era muito cedo para dizer isso, né? Então acabou que aquele lance do pênalti abriu um pouco, né, as perspectivas. O Flamengo, depois o Bahia teve um jogador expulso. No segundo tempo, o Diego também foi expulso, mais um do Bahia. Então foi um jogo atípico, assim. Eu não vi grandes evoluções. Eu fiz uma anotação aqui desse jogo que, incrivelmente, o gramado do Maracanã cada vez piora mais, né? Assustador o nível do gramado do Maracanã. Mesmo o Flamengo jogando aí uma vez por semana, o Fluminense uma vez por semana, não há motivos para estar nesse nível. Vocês viram o gramado ontem no Morumbi, que espetáculo, né? Gramado, e nem é artificial lá, é grama natural. Então foi um jogo assim que eu acho que o lance do pênalti acabou abrindo a porteira, o Bahia uma situação complicadíssima ali, brigando para não cair,
e ficou muito tenso com o lance do pênalti, a expulsão. O Bahia se perdeu no jogo, né? Então, acho que o jogo de quinta-feira, para mim, não é um parâmetro para pensar numa melhoria do Flamengo. O de ontem, a gente vai falar mais à frente, né? Já mostra um pouco dá um pouco mais de esperança aí para o jogo do dia 27, né? Mas foi a notícia boa, né, Paulo e amigos aqui, desses dois jogos, a gente passou os dois sem tomar gol. Isso é uma coisa importante. O Flamengo tomou 2 gols da Chapecoense, 2 gols do Atlético Paranaense, 3 gols do Fluminense, né? Então, acho que um ponto para elogiar também que o time passou 2 jogos sem tomar gol, né? André, o que você achou do Flamengo e Bahia? Então, concordo com o Wagner, que foi um jogo completamente atípico. Essa questão do pênalti, no momento e até alguns dias depois ali também achei que não foi pênalti, né? Mas depois teve um youtuber, né, um canal, se não me engano foi o VVP, daquele rapaz, esqueci o nome dele, acho que é Vinícius. Fabrício Lopes. Ele mostrou uma imagem que a bola bate no peito e depois bate no braço. E aí aparece exatamente essa imagem. Então, isso aí cai na interpretação, né? Porque tem aquela questão do braço estar naquela posição e ser uma jogada muito rápida que ele não conseguia tirar, ou se ele correu o risco com o braço aberto de fazer o pênalti, e foi o que o juiz determinou. Então, assim, uns podem achar que não foi pênalti, outros podem achar que foi pênalti, mas isso cabe interpretação, e o juiz deu como interpretativo que foi pênalti, manteve a posição dele. Porém, aí você vê enxurrada de Flamengo é sempre favorecido, e não é. Essa não é a questão, ainda mais nesse brasileiro, a gente está vendo que o Flamengo está muito mais desfavorecido, né? O VAR, sem clubismo ou chororô, dá pênaltis escandalosos para o Atlético Mineiro, e não chama, não mostra, o cara às vezes nem foi tocado, e aí falam só do Flamengo, né? Mas tudo bem. Passando por isso, poderia não ter sido pênalti, mas eu acredito que o Flamengo venceria o jogo, né? Entra também a substituição do Gabriel, né, pelo Neneca. O Neneca não foi exigido com o pé, né, mas com a mão ele mostra uma segurança muito grande, coisa que com o Gabriel eu fico tenso quando eu estou vendo o jogo, quando a bola vai para o gol eu fico tenso, e com o Neneca eu não tenho essa tensão, fico tenso quando a bola vai pelo chão, atrasada, né? Mas quando a bola vem, eu sei que ele está ali no gol, e ele está na altura dos grandes goleiros, defendendo com a mão, tá? Defendendo com a mão, ele está na altura dos grandes goleiros do Brasil atualmente. Não estou falando que ele é melhor do que o Diego Alves, de jeito nenhum. Eu acho que o Diego Alves, primeiro, tem a grande experiência, é um goleiro já formado, né? Tem os seus defeitos também, mas ele tem muitas, muitas qualidades, né? Mas o Neneca, pelo menos ali de reserva, eu acho que realmente ele dá conta melhor do recado do que o Gabriel. Eu acho. Completa. Não, eu ia mudar. Eu ia falar do. Não, você vai falar do Neneca? Não. Não, eu ia falar desse jogo, mas se você tem mais alguma coisa a falar. Tem. O Diego, né? Você vê que o Diego ele deve estar vivendo alguma pressão, alguma coisa dentro do clube, que você não vê o Diego descontrolado. Aquele lance dele pegar com as duas mãos o pescoço do cara, isso mostra um descontrole muito grande, né? De um jogador experiente, e um jogador que normalmente chega para apartar as coisas. Ele levanta com uma cara, você vê a cara de ódio dele, ele vai atrás do cara e vai no pescoço. Quando você vai no pescoço de alguém, você está extremamente descontrolado. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Se ele tem um problema pessoal, ou se está chegando, né? O caso dele, como jogador de futebol, que é normal, está com 30, não sei quantos anos, e aí já não consegue, a perna já não segue a cabeça, não sei. Ele realmente não está no bom momento, e ele hoje definitivamente é banco do Flamengo. Com relação ao pênalti, eu acho que foi pênalti.
bateu no antebraço, bateu aqui, caiu para cá, o cara segurou, na minha opinião. O juiz foi no VAR, não foi o cara desmarcar, tudo bem, não, ele foi lá, viu, ele alegou isso, entendeu? E aí houve essa crise. Agora, interessante é que a imprensa, como um todo, não é só a paulista, não. Quando o Flamengo recebe um prêmio, entre aspas, como esse, porra, todo mundo vem dando porrada, que o Flamengo foi beneficiado e tal. Pô, o Flamengo teve pênalti no Gabigol que não foi dado, o Gabigol pegou a bola antes do meio de campo, deram impedimento. Ninguém menciona. Não, aconteceu isso, entendeu? O resto, tudo bem, vida que segue. Eu nem vou falar do atleta. Eu geralmente não falo de arbitragem, mas tanto é que nós não falamos dos últimos jogos do Flamengo, que é um absurdo. Aquele cara que deu aquela porrada no jogador do Flamengo, foi expulso, voltar atrás. Enfim, mas sabe, coisa do futebol, vamos deixar a bola rolar. Mas eu acho que o Flamengo, mais uma vez, o Renato não soube administrar o time, né? Com aquele rachão e aquele bobo de toque de bola que ele faz lá nos treinamentos. E o Flamengo não jogou absolutamente bem nesse dia e ganhou de 3-0. Vida que segue. E podemos passar. Uma única coisa que também, uma coisa que me preocupa é o Gabigol, o Gabi, né? Ele é muito bom, não tem que provar mais nada a ninguém. Mas uma coisa, antes do Jorge Jesus, ele perdia muito gol. Com o Jorge Jesus, ele começou a ter uma média enorme. Impressionante. E aí ele até que manteve com o Domi, até com o Ceni. E com o Renato Gaúcho, ele está perdendo muito gol. Né? Eu acho incrível como não se pode perder o gol que ele perdeu, tanto contra o Bahia quanto o São Paulo. Entendeu? A gente está próximo da Libertadores, da final. Não pode. Se você faz um negócio desse no jogo dia 27, é um infarto. Porra, ele me lembrou o David contra o Bahia, a bola veio cruzada. Era ele e o gol, ele furou a bola. Não pode. Se ele parasse, a bola batia nele e entrava. Não pode perder aquele gol. E a displicência contra o São Paulo, que ele ali na marca do pênalti, ele pega a bola, olha e chuta lá na arquibancada. Não pode. Aí o último gol, o gol que o Michael Cruel fez, passou por ele. Aquela bola que o Bruno Henrique cruza da direita, a bola passou por ele, aí embora, aí chegou o Michael. Sem dúvida, o Gabigol está perdendo gols. O Renato Maurício Prado disse há 2 jogos atrás, ou um jogo atrás, que, na verdade, ele achava que o Gabigol estava fora de forma, fisicamente, que era um problema de preparação física. Eu não sei. Melhorou esse último jogo. Mas indo para o segundo jogo... Só para, antes de passar para o segundo jogo, o André trouxe um ponto interessante, né? O Hugo Souza, que eu acho que tem tudo para ser um goleiraço, né? Não sei se ele vai ter a cabeça, mas tecnicamente tem tudo para ser um goleiro de seleção brasileira e tal. Ter voltado depois de um ano, eu acho que tem essa história de preparar todo o elenco para a final, mas eu tenho um grande receio de quais são as verdadeiras condições do Diego Alves, porque quando o Diego Alves saiu, era um problema físico, um desgaste e tal. Já é o 3º jogo seguido que ele não joga, né? E a sensação que eu fiquei que botaram... sem dúvida, o Hugo é melhor goleiro que o Gabriel, mas o Hugo estava numa geladeira de quase um ano, né? Jogando mal. Depois daquele lance contra o São Paulo na Copa do Brasil no ano 2020, né? Então, um ponto interessante aí que eu acho que pode ter alguma surpresa negativa com relação às condições do Diego Alves para essa final aí, para eles acelerarem essa volta do Hugo aí. Mas estão preparando ele, eu acho que estão preparando ele para essa final. Eu acho não para ser o titular da final, mas tá bem se houver necessidade de colocar. Eu também acho que ele é um grande goleiro e saindo com o pé, tivemos aquelas surpresas horrorosas com ele. Ele ontem, você viu, nos 2 jogos, ele raramente ele sai chutando, ele raramente sai do lado. Acho que é 50-50 no mínimo, né? Ele manda ali e tal, de repente ele dá aquele chutão para frente. Não sei, cara, eu também acho ele um grande goleiro. Se a gente conseguisse contornar essa juventude dele com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de tempo, seria um grande goleiro.
Eu também acho. Ele Esse excesso de testosterona, né? Tem que vender aquele Jaguar, entendeu? Tem que comprar um Fiatzinho para poder ter um pouco mais de humildade. Voltar com a noiva, né? É um garoto que foi criado em Marechal Hermes, uma família com mãe, irmã, ele que sustentava já com os contratos profissionais dele na base, ele que sustentava a família. Então ele vem de repente, os empresários dele dão um carrão dele para ele, daqui a pouco ele está com uma grana do caramba. Isso é difícil de você, né, gerenciar. É muito difícil. E aí você tem que entrar ali com apoio psicológico, você tem que entrar com uma estrutura psicológica ali. O Flamengo ali tinha que ter entrado ali junto, entendeu? Que deve ter sido. Não é o primeiro garoto que passa por isso, né, gente? Isso aí, ao longo de 50 anos, a gente viu acontecer isso com os garotos da base aí, que se deslumbram e, enfim, tem em alguns dias ele passa a ter todas as oportunidades que a vida não tinha dado, né? Todos os momentos que ele sempre sonhou, né? Mas realmente o Flamengo tem que estar alerta, né? Mas eu acho que ele vai ser um goleiro de seleção brasileira se ele tiver cabeça. Também acho. E a pergunta é: quantos da base acontecem? Muito poucos, né? Cara, eu me lembro, só uma informação histórica. Quando o Zico jogava, naquela época tinha aspirante, né? Eu me lembro, a dupla de área era Zico e Fidelis. Porra, Fidelis era um mulato, o cara jogava muita bola. E o Zico, não precisa nem explicar. Bom, voltando agora para o jogo de domingo, eu tenho uma pergunta, nós vamos comentar ele agora, esse jogo de ontem, né? Nós vamos comentá-lo agora, mas eu tenho uma pergunta para os nossos membros. Queria que eles comentassem mesmo. Então, vamos comentar o jogo e a pergunta que eu quero que eles respondam é: o time jogou o que jogou porque os jogadores resolveram jogar, tinham um preparo melhor e se determinaram. Gabigol, mais uma vez, durante o jogo, falou: escuta, eles estão com 10, porra, vamos tocar a bola e ir para cima e tal. Ele dizendo isso. Vi o Renato na beira do gramado junto com o assistente dele, o Renato falando aqui com o cara, o jogador, não me lembro, e o assistente dando orientação para outros jogadores à esquerda. Quer dizer, definitivamente, a pergunta que não quer calar é: o que aconteceu ontem foi decisão dos jogadores, partiram para cima com esse plantel, e aí vindo o Arrascaeta agora, Felipe Luiz, o Isla e o goleiro, etc. Vamos que vamos, como fomos ontem, ou teve a mão do Renato? Eu, pessoalmente, já começo a largar aqui, eu acho que não teve a mão do Renato. Eu acho que os jogadores se uniram e disseram: vamos jogar, vamos partir para cima, vamos lembrar daquilo que a memória nos trouxe do JJ no treinamento que a gente tinha, e fizeram um belíssimo jogo ontem, com aqueles dois gols em 4 minutos. Essa é a minha opinião. Tanto é que já tem gente falando: porra, o Renato, meu irmão, o Renato é passado. Para mim, o Renato tem que ser agradecido. Aconteça o que acontecer, 2022, vamos buscar um técnico europeu. Não pode ser nem americano, tem que ser europeu, nem do Sul, nem do Norte. Mas, enfim, vamos lá. Wagner, voltando a bola para você, Flamengo e São Paulo. Paulo, antes de falar do jogo de ontem, a gente falou de categoria de base, falou de Flamengo e São Paulo, né? O Flamengo, nesse momento, está vencendo o Sub-17 por 3-0 São Paulo, né? Na final. Já havia vencido 3-1. 3-1, né? Primeiro tempo, o Flamengo meteu 3-0, jogando aqui em Volta Redonda. Essa geração aí, Sub-17, é muito boa. Esse Matheus França aí, um menino brilhante. Copa do Brasil, não é? Copa do Brasil, eu acho que agora já matou, né? 6-1 no agregado. Segundo tempo, o Flamengo deve estar rolando aí, né? Está tocando a bola. Mas aí, falando do jogo de ontem, Paulo, e respondendo a tua pergunta, eu acho que teve 3 pontos, né? Primeiro, uma evolução dos jogadores que estavam jogando um pouco abaixo, e eu acho que isso tem a ver com a proximidade da final, todo mundo começa realmente a pensar no dia 27. A partida que o Everton Ribeiro fez ontem, há muito tempo que eu não lembro dele fazer uma partida tão boa, né? Bruno Henrique ontem fez um gol, deu 2 assistências. Michael, acho que já vem jogando nesse nível aí, né? O Gabi, vocês falaram aí do lance contra o Bahia, mas o primeiro gol é um golaço, que ele mostra uma categoria, uma frieza ali na frente do goleiro, né? O Andreas Pereira voltou a jogar bem depois de um tempo. A zaga com o Rodrigo Caio e Davi Luiz, mesmo eles se machucando, mas o nível sobe muito, muito, muito.
Então, acho que teve uma melhoria individual dos jogadores. Ouvindo hoje, eu ouvi hoje de manhã, né, a entrevista do Renato, não ouvi ontem, mas ouvindo hoje a entrevista do Renato, ele fala muito do planejamento que foi feito, ele fala assim, há alguns dias. Então, o Flamengo realmente mostra que estava sem rumo. Provavelmente, depois daquele empate com a Chapecoense, o Flamengo parou e falou, gente, esquece o brasileiro, temos 21, 20 e poucos dias para 27, e fizeram um planejamento. Então, ele fala isso, um planejamento feito há alguns dias, botar os jogadores para rodar, tal. Eu acho que isso deve ter feito deve ter tido um efeito positivo também, né? O time ontem entrou um pouco mais, vamos dizer assim, menos peso de ter que ganhar, de brigar pelo Atlético, na vaga Atlético. Acho que já falou, vamos se preparar para o jogo dia 27. E esse peso do jogo, né, foi todo para cima do São Paulo, que está com aí 20, 25% de chance de cair. Joga com o Palmeiras fora quarta-feira agora, tem chance de São Paulo ficar essa semana na zona do rebaixamento, né? O Flamengo jogou mais leve, né? Então acho que o planejamento, pensando no dia 27, tirou um pouco o peso do elenco e vamos preparar o dia 27, importante é jogar bola, né? E acho, né, para não ser injusto com o Renato quando a gente martela ele pra caramba, eu acho que teve aquele início do jogo ali, o Flamengo entrou focado ali com a pressão alta em marcação, faz o primeiro gol, não tira o Por que não pé. faz isso? Então, Por que não faz isso sempre? Entendeu? essa pergunta mesmo, né? Por que não faz isso sempre? Mas você acha, deixa eu fazer uma pergunta, você acha que o plantel que o Flamengo tem, jogadores ganhando 1.500.000, 1.800.000, 800, sei lá o quê, não tem que ter pressão, cara. Cada jogo é um jogo, tem que partir para cima. O Flamengo era assim no tempo do Jorge Jesus. Era alegria absoluta, sempre jogando em cima. E a pergunta que nós fazíamos, torcedor, quanto a gente vai ganhar? Entendeu? O Flamengo não tem que dar, vamos aliviar agora, acontecer, passa a pressão para o São Paulo. Que isso, cara? O Flamengo é Flamengo. O Flamengo tem plantel para poder jogar todos os jogos. Tanto é que o Michael está sendo discutido aí se o cara tem que ser titular ou não. Pô, o cara é banco, cara. Essa pergunta é mais difícil. Depois vale a pena de passar aí, que cada um acha aí. É banco. Vai tirar quem? Vai tirar quem? Então, até ontem tiraria o Everton Ribeiro, né? Mas ontem... Não, engraçado que... Né? Engraçado, só para me adiantar, eu escutei hoje, né, o podcast lá do Juca Kfouri, o Mauro César. Acho que tirando o Renato Maurício Prado, todos esses acham que, beleza, o Michel está jogando muito, mas um jogo importante, você abrir mão desse quarteto, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol, que joga junto há muito tempo, que são jogadores experientes, a maioria dos analistas acha que não. Eu também acho que não. Até porque o Michael, ele, como foi muito bem comentado nesse podcast hoje do UOL, o Michael tem tudo para entrar no segundo tempo. Se o Flamengo estiver empatando, ele é uma arma importante. Se o Flamengo estiver perdendo, vai ter que botar ele. E se o Flamengo estiver ganhando, ele é uma escapatória de contra-ataque, né? Então, assim, acho que o Renato, tomara que trabalhe bem a cabeça dele para isso, que ele realmente deve começar no banco, mas ele provavelmente vai entrar contra o Palmeiras, né? Tomara que seja para buscar o contra-ataque. Eu acho que ele não vai... A cabeça do Michael não precisa ser feita. Ele sabe exatamente o tamanho dele, o lugar dele, entendeu? É um belo jogador, é um belo banco. O Flamengo recuperou um belo banco. Mas qual dos quatro, cara? Eu vi hoje esse cara do VVP lá, o Fabrício, que o André mencionou aí. Uma das possibilidades é tirar o Andréas e botar o meio de campo. Não dá. Porra, tá de sacanagem. Não dá para fazer isso. Meio de campo, cara. O Andrés hoje, o Andrés... Imagina, o Arão sozinho nesse meio-campo, o time todo, time que não treina junto, nunca jogou junto, isso aí é desespero. E outra coisa, né? A gente precisa ter cabeça fria de não cair no jogo do Palmeiras. A gente sabe o que o Palmeiras vai fazer dia 27. Então, se entrar com esse time super ofensivo aí, é tudo que o Palmeiras quer, né? Não, mas o que acontece é que essa subida do Michael também me deixou um pouco mais tranquilo quanto ao Arrascaeta, né? Porque quando o Arrascaeta se machucou, você fala, putz, e agora? Quem vai... Mas, por exemplo, ontem no jogo, sem o Arrascaeta, ontem a gente não sentiu falta do Arrascaeta. Não que o Arrascaeta não vá fazer falta, o Arrascaeta faz falta em qualquer time, ele é o melhor jogador em atividade nas Américas atualmente. Mas, pelo menos, te dá uma possibilidade de você ter uma esperança muito boa
se o Arrascaeta não tiver em condições. E aí, já entrando já na minha parte, né? Na parte da fisioterapia, eu sinceramente acho que o Arrascaeta, segurar o Arrascaeta para ele não ser convocado pelo Uruguai. Eu acho que ele já está em condições de jogo. Tá? Não tenha dúvida. Mas se o Flamengo botasse ele no... Entra ontem e pega mal. Se ele botasse ele em algum jogo antes da convocação ou até agora, o pessoal ia falar assim, porra, antes da convocação ele ia ser convocado para o Uruguai. Fato. E agora ia pegar mal. Então, deixa a convocação, essa fase aí das seleções passarem, ele vai começar a voltar. Mas eu acho que eu acredito que foi um planejamento que fizeram para que isso não acontecesse e ele não corresse o risco de outra lesão antes da final, né? Falar em jogo de quarta, né? Hein? Fala, Perdão, Paulo, eu ia falar que o jogo de quarta agora, Flamengo e Corinthians. Não, eu ia perguntar os 3 jogos é o jogo mais importante para entrar com o time titular, né? Porque é em casa. Nacional e Grêmio, depois vem Internacional e Grêmio. O Corinthians está brigando. O Corinthians está brigando por uma vaga na Libertadores, está, mas já está meio que garantido. O jogo é no nosso estádio. Jogar com o Inter, que as nossas relações ultimamente têm sido difíceis aí, né? Teve a vitória em cima deles em 2019 nas quartas da Libertadores. Teve aquele problema no ano passado que a gente passa eles, que eles até hoje choram lá de um 4-0. Sacanã. E depois o Grêmio na terça, nessa loucura para cair da Série B. Então, assim, o jogo para preparar o time inteiro, falar, vamos pegar ritmo de jogo, jogar com adversário de alto nível, é o de quarta agora, em casa. E se Deus quiser, inclusive eu comprei meu ingresso, vou ao jogo, vamos sair daqui abraçado pela torcida com a moral lá em cima. Deus quiser. E o Rodrigo Caio, André, o que você acha? O Rodrigo Caio, ele teve ontem uma pancada na panturrilha, né? Foi uma pancada, depois eu fui procurar ver como que foi o mecanismo da lesão, que eu não sei se foi lesão, porque eu não vi ainda o exame. Foi uma pancada, como se fosse um tostão, né? Nós temos 2 possibilidades aí, grandes possibilidades. Pode ser outra coisa? Pode. Eu não estou com o exame na minha mão e eu não sou raio-x, né? Mas grandes possibilidades. Tostão, e aí isso passa em uma semana, tranquilo. E a outra é ter feito um tostão com um edema. Aí já é mais complicado. Se tiver feito um edema ali na panturrilha, aí já é para 1 mês de tratamento, por aí. Porém, isso não quer dizer que ele não jogue contra o Palmeiras, né? Porque aí ele vai acabar tomando uma infiltração, depois trata por mais 2 meses, né? Foi o que ele fez até na final do Campeonato Brasileiro, jogou com o joelho ruim os 4 últimos jogos, né? E depois ficou 2 meses em tratamento. Mas a zaga com ele e Davi Luiz é diferente, é muito diferente. Sabe que eu não me assusto tanto com a zaga com Davi Luiz e o Gustavo Henrique. Ficou boa, foi bom ontem, foi bom. O Davi Luiz de quarto zagueiro, não é que seja o que eu quero, obviamente que o Rodrigo Caio é melhor, mas não me assusta muito, entendeu? Se tiver o goleiro, nosso goleiro, o Diego, o Isla, o Felipe Luiz, entendeu? Agora, se entrar o Rodrigo Caio, fica uma defesa espetacular. Exatamente. É muito melhor uma defesa com Davi Luiz e Gustavo Henrique do que uma defesa com Rodrigo Caio e Léo Pereira. Né? É muito melhor. Né? Agora, uma opção aí para botar o Michael, tira o goleiro, bota o Davi Luiz de goleiro linha. O Davi Luiz joga pra caramba, ele vai até agarrar muito, cara. Não, Davi Luiz é impressionante. Lógico que é brincadeira, mas ele joga demais, ele joga muito. O Davi Luiz é impressionante. Ele deu tão pouco troco pra gente, né? Porque a gente é troco, né? Porque ele jogando é uma coisa tão bonita, os lançamentos dele, a determinação dele. Aquela bola que ele tirou do cara, na bola, ele é um pênalti porra nenhuma, ele tirou a bola na bola, aí vem aquele animal, quase que quebrou a perna do cara. Criminoso. Ninguém reclamou. Aquela ali, pelo menos, a imprensa, todo mundo disse que o cara realmente mereceu ser expulso. Mas devia de ter uma lei que, né, o cara, se ele tivesse quebrado o Davi Luiz, se você fizer uma falta assintosa como essa, e o cara quebrar, você tinha que ficar parado o mesmo tempo que o cara. Na Europa já teve isso uma época.
O cara tinha que ficar Isso é um absurdo, cara. O cara que ele agrediu. Mas fala, Wagner. Não, o Davi Luiz, assim, além da porte dele, parece que o tamanho dele, o cabelo dele, sei lá, a figura dele, a gente sempre lembra dele no Chelsea, no Arsenal, na seleção, é imponente, né? Assim, o adversário parece que fica com medo. E uma coisa que eu acho que a gente tem com ele, que lembra um pouco, né, o Pablo Mari, é a saída de bola, né? Que volta e meia ele faz os lançamentos que desafogam um pouco, e quando ele dá uns arranques ali também, cara, às vezes aquele famoso quebrar a primeira linha, né? Você passa pelo primeiro marcador, alguém do meio tem que sair para combater ele, já abre um buraco, que é o Flamengo do Jorge Jesus fazia, né? Então, assim, o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, eles não conseguem, eles são muito ruins. O Gustavo Henrique está tentando. Ele está tentando, o Gustavo Henrique tem algumas jogadas que ele faz. Os lançamentos, né? Não é só lançamento, não. Ele sai com a bola, ele tenta chegar. O Davi Luiz, bom, o Pablo Marinho não. Pô, a gente tem saudade dele, mas o Davi Luiz é muito melhor que o Pablo Marinho. O Davi Luiz, assim, é aquela presença, você sente a energia de um craque. Essa é que é a verdade. E ele, o Rodrigo Caio, os dois juntos, cara, com os dois laterais, e atrás o nosso Diego, porra, cara. Eu acho que. E, sinceramente, guardada as devidas proporções, né? Me lembrou as coisas que eu pensava quando o Sávio pegava a bola, tocava a bola lá na frente, tu falava, não vai dar, não vai dar, não vai dar, ele ia, cruzava, conseguia pegar. Mesma coisa do Davi Luiz, por exemplo, ele joga a bola assim, aí vem um outro cara e fala assim, não vai dar, ele vai e joga simples, né? Ele faz, sai, aí você fala, caraca, ele faz simples, um negócio simples e é muito bom, é impressionante, cara. Então, um ponto aí, né, André, aí seguindo, desculpa aí te cortar, Paulo, mas seguindo o que você falou, né, durante muito tempo lá em Minas o pessoal falava que time é o melhor do Flamengo, do Atlético e tal. E, embora o time do Atlético tenha evoluído, o Flamengo era muito melhor, mas eu falava isso, e infelizmente a gente não vai ter a oportunidade de ver, o Flamengo vacilou de não ir para a final da Copa do Brasil, que numa final, esse time do Flamengo, os jogadores como Diego Alves, Felipe Luiz, Davi Luiz, o Diego no banco, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, o Gabigol e o IBH, que são, apesar de serem jovens, são frios. Cara, esse time sobe de um patamar, os caras sabem a cabeça da frieza da decisão. Frieza, ao mesmo tempo, aquela coisa do Flamengo, aquela paixão, aquela loucura de entrar com sangue nos olhos, né? Então, eu estou muito esperançoso, cara, assim, menos pelo Renato, menos pela parte tática, mas que o time parece que está todo mundo voltando, a torcida está se enchendo um pouco mais de confiança, esse 3-0, esse 4-0 tiraram aquele baixo astral que a gente estava, né? E tem tudo, eu estou com uma expectativa de quarta-feira, ver no Maracanã, assim, independente do resultado, né? Mas uma atmosfera muito boa para o Flamengo preparar a viagem. Pô, e vamos lembrar, né, gente? O Flamengo joga quarta-feira, e o Flamengo sábado joga com o Inter em Porto Alegre. A gente lembra daquela despedida da torcida em 2019, aquela coisa linda, o ônibus saindo do centro de treinamento, indo para o aeroporto. Isso deve acontecer sexta-feira agora, né? Porque o Flamengo de lá vai direto para Montevidéu, né? Joga Inter e Grêmio, vai direto. Então, assim, eu estou numa expectativa que essa semana, em termos de motivação, de ambiente, a gente vai chegar no estágio que precisa para viajar com o time lá em cima. O Isla, o Davi Luiz, o Andréas vão sentir o que é Flamengo, que é a torcida do Flamengo pela primeira vez, exatamente nesse momento. Mas eu queria voltar à pergunta para os nossos membros. Vocês acham, comentem aí, que o Flamengo jogou o que jogou ontem porque o Renato definiu uma estratégia diferenciada ou foi porque os jogadores se organizaram para fazer o que fizeram? Eu acho que foram os jogadores, mas cada um tem a sua opinião. Por favor, comentem. Eu acho interessante isso. E antes da gente passar para esse lance do Jorge Jesus, né, tem esse pedacinho que eu queria falar, né? Essa questão que foi colocada, que o Michael tem que ser titular. Então, também podem comentar, vocês mesmos podem comentar. Eu acho que o Michael, hoje, ele, para mim, era um banco. Hoje, ele é um excelente banco. Não tiraria nenhum jogador do Flamengo. Aqueles 4 ases ali na frente. A gente fala, não, porque o Bruno Henrique não está jogando tão bem, o Gabigol não está jogando tão bem, o Arrascaeta nem está jogando, vamos ver como é que ele vai voltar.
o Everton Ribeiro não está jogando. Puta, o Everton Ribeiro ontem arrebentou, cara. O Bruno Henrique jogou muito bem, o Gabigol jogou muito bem. Você não mexe, são pessoas diferenciadas, são jogadores de outro patamar. Eu não tiraria ninguém do Flamengo e o nosso querido Michael seria o banco. O que você acha, Wagner? Também, Paulo, estou de acordo com você. O Michel está jogando muito, mas a experiência, a rodagem, o time que já joga junto há 3 anos, eu de forma alguma deixaria de entrar com um quarteto, né? Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Concordo com você. E o Michael, além de entender, foi o que você falou, né? Ele vai entrar nesse jogo, ainda vai deixar um golzinho dele, tenho certeza disso. Tomara. André, você, André. Então, concordo com vocês, né? Se a gente lembrar lá em 2019, no jogo contra o River Plate, o Flamengo não estava jogando essas coisas todas e a gente virou na individualidade, né? Foi numa bola roubada pelo Diego, né? E aí o Arrascaeta vai, toca para o Bruno Henrique, toca para o Arrascaeta, toca para o Gabigol. Então, quer dizer, os caras decidem. Eles podem não estar muito bem, mas chega uma hora eles decidem. Então, a gente não pode perder isso. Hoje, o Michael é o nosso 12º jogador, né? Sem contar com a torcida, ele é o nosso 12º jogador, é o nosso 12º titular, né? É impensável... O Pedro e passou o Vitinho. Exatamente. E é impensável você pensar que o nosso jogador reserva é artilheiro do Campeonato Brasileiro. Reserva do Campeonato. É uma coisa impensável. Vai ter alguém que vai dizer assim, porra, mas você acabou de lembrar que quando a gente ganhou do River Plate, tiraram o Gerson e botaram o Diego, que fez aquele lançamento do segundo gol. Participou dos 2 gols, mas do segundo gol. Mesmo assim, mas olha só, hoje é reserva. Se por um acaso você chegar aos 35 minutos do segundo tempo e a gente estiver perdendo, você tirar o Andrés e botar o Michael é uma opção, entendeu? Não é uma opção você começar com esse jogo, mas é uma opção. Não estou falando que é para fazer isso, mas é uma opção, entendeu? Você tem que ir um pouco mais para frente, não tem jeito, né? E aí foi o que aconteceu lá em 2019, né? Quando ele tirou o Gerson, o Diego já fazia aquelas, o Michel não faz, mas aí você tem que atrasar outra pessoa. Você tirou ali, mas você botou um cara também, o Gerson não estava tão bem no jogo, você botou um cara ali que tem um passe, que tem uma experiência maior, né? E, pô, cara, você vê que o Gabigol, ele pede a bola quando a bola está com o Rodrigo Caio não manda. Ele toca para o Diego, para o lado. Aí o Diego pega a bola, o Gabigol de novo, acena para ele, o Diego olha e pumba, manda. E se você for reparar, em 2004... Mandou para o zagueiro. Isso. Em 2004, o lance do Adriano contra a Argentina foi o Diego também, uma coisa muito parecida. Ele lá Brasil perdendo, o Diego lá de trás mandou lá para frente, a bola bate no peito do Adriano, o Adriano faz aquela virada e faz o gol, né? É uma coisa muito parecida, né? Foi bem parecido. Mas eu, de verdade, hoje não tem como botar o Michael, infelizmente, porque ele está jogando muita bola. E, felizmente, porque a gente tem um grande elenco, né? E à medida que a gente se aproxima do Flamengo ideal, de nomes, o Flamengo joga melhor, né? Se você vai tirando titulares, o Flamengo dá uma caída muito grande. E se você vai colocando esses titulares de volta, o Flamengo cresce muito. E eu acho que essa aí também eu concordo com você, a questão de se tem mão do Renato, se não tem. E outra coisa também, os jogadores eles conhecem o modo de jogar do Rogério Ceni, né? Eles estão com aquilo muito na cabeça. Eles sabiam como o Rogério Ceni poderia vir, né? Eles sabem quais são os métodos do Rogério Ceni. Então, eu acredito que isso também possa ter ajudado no jogo. Mas a recíproca é verdadeira, né? O Rogério Ceni sabia. Sim. Mas não, aí mas eu acho uma notícia ruim aqui, André, que você falou aí tecnicamente para a gente, se confirmou. O Flamengo soltou uma nota agora que o Rodrigo Caio está com edema no local. Então, provavelmente não deve jogar amanhã. Amanhã não vai jogar, na quarta, né? Não vai jogar. Mas não vai jogar. Acabou de soltar uma nota que foi realizado o exame e constatou um edema no local. Dependendo do tamanho do edema, não vai jogar nem contra o Grêmio. É para jogar para final, sacrifício.
deixa ele ficar. Ok. Mas vocês acham que foi... Só para finalizar esse papo, vocês acham que foi a mão do Renato ou o espírito dos jogadores nesse segundo jogo? Eu acho que 15% Renato e 85% O cara é jogadores. fisioterapeuta, mas ataca de matemática. Pô, vocês Vou estão. falar que nem o Ó, Casagrande. Vou falar que nem o Casagrande. eu sou uma. 15% Renato, Não, o Casagrande, 95 ele jogadores. soma o percentual daqui, o percentual dali, dá 130, pô. Ele não consegue chegar a 100, pô. 59% o Renato Gaúcho, 230 jogadores. Eu acho que quando o Flamengo teve méritos no início, né, aquelas goleadas, o Renato teve seus méritos também, e quando o time foi mal, a culpa toda caiu sobre ele. Não acho justo que nos jogos bons ele não tenha tido uma influência, né? De novo, a sensação de que houve um planejamento maior, né? Que para o jogo dia 27, que isso talvez tenha tido o dedo do departamento de futebol, do Landim, sei lá, né? Praticamente ontem foi bem. Foi importante o Renato ou os jogadores foram mais importantes? Eu acho que teve umas melhoras, Paulo. Assim, o Andreas, né? Aquela tentativa do Andreas de terceiro homem, isso não estava funcionando. Ontem ele jogou de segundo homem mesmo, né? O Flamengo jogou com o Everton Ribeiro centralizado, Michael, Bruno Henrique, Gabigol. O Everton voltou a jogar uma boa partida, né? Eu não sei exatamente o que houve com o Ramon, mas o René não foi péssimo como vinha sendo nos jogos anteriores. O Mateuzinho fez. Não aconteceu, estava ali fazendo. Mas é só para dizer que eu acho que quando o Flamengo vai bem, alguma coisa ele deve ter feito, né? Mas eu acho que o que matou o Flamengo aí foi falta de foco nesses jogos aí anteriores, né? Então, desde aquele empate com a Chape, acho que o Flamengo passou a focar no dia 27. Acho que deve ter tido um dedo do Landim de, cara, eu quero ver um planejamento mínimo. Quais são os jogadores que vão jogar, quantas partidas cada um vai jogar, quando que volta. Acho que deve ter tido, pela fala do Renato, eu sinto que isso aconteceu semana passada, né? E agora tá uma coisa um pouco mais planejada, né? Assim. Teve alguma tática no campo diferenciada? Eu falaria esse reposicionamento do Andreas, que foi bom. Reposicionamento do Andreas, eu concordo. E também ele não ter atrapalhado o Flamengo com as substituições, né? Que normalmente vem acontecendo. Ele faz substituições muito ruins. O René de lateral esquerdo. Tá? Mas tudo bem. Mas eu continuo no meu posicionamento. Acho que os jogadores foi 90% e 10% do Renato. Quase Paulo, meu número. Eu sou otimista por toda a vida. Eu quero dia 27 falar que o Renato teve o nó tático no Abel Ferreira. Eu quero receber ele no aeroporto de braço aberto. E se dispersa em 31 de dezembro. Entendeu? Amo queimar minha língua. Amo queimar minha língua. Porque não dá mais. Bom, finalizando então, vamos falar desse negócio do Jorge Jesus. Eu também vou expressar minha opinião largada. Eu já falei várias vezes aqui no podcast, coisas que nós não ouvimos nos outros podcasts, que é o seguinte: tudo começa, a desestruturação do futebol do Flamengo começa com uma falta, na minha opinião, de ética do Jorge Jesus. Porque ele renovou, eu digo, ele podia ter ido para onde ele quisesse, Chelsea, Benfica, onde ele quisesse ir, mas ele renovou o contrato com o Flamengo. Foi um trabalho enorme, o euro lá em cima, o trabalho da área financeira com o Braz, com o Spinner, aquela desgaste do caramba. Chegaram a um acordo, assinaram um contrato, entendeu? E aí, como eu falei, aí o Braz, tanto problema no Flamengo, o Braz o Spinner foram tratar de outros assuntos e relaxaram. Né? É que nem aquele paraquedista que pula de noite, que ele sabe que vai bater no chão, ele faz uma contagem, assim que vai fazendo uma contagem que ele sabe que quando chegar no número tal, ele vai bater com o pé no chão para ele poder ralar. Se ele erra essa contagem e aí não bate, aí ele relaxa, quebra a perna. Então, assim, o Jesus quebrou a perna, metaforicamente, da estrutura do Flamengo, da direção do Flamengo, e aí coronavírus, aí a área financeira não podia pagar, não queria pagar mais, vai lá e traz aquele estagiário Domenech, depois Rogério Ceni, depois Renato. Então, tudo começa, na minha opinião, na falta de ética do Jesus, porque ele não devia ter feito isso. O cara assinou, aí vai cumprir 1 ano de contrato.
Então, para mim, o Jesus é a história do Flamengo. Adoro o que ele fez, maravilhado. Quero lembrar também que os primeiros jogos de 2020 ele não estava bem, o time não estava bem com ele, não estava bem com ele, ele já estava tendo dificuldade. Mas eu não vou nem falar sobre isso. Eu só falo o seguinte: o que ele fez com o Flamengo não deve, na minha opinião, recontratá-lo, deve pegar um outro, porque não é possível que na Europa só existe um técnico bom. Porra, tem que ter alguém. E solta um pouco a área financeira, o dinheiro, que é o que a gente também fala aqui, né? Não adianta ter muito caixa e pouco time, e pouca estrutura. Depois perde dinheiro lá na frente, para a gente perder com a Copa do Brasil e talvez vá perder com o Brasileirão. Então, assim, traz um outro time, outro jogador. Da minha, outro treinador, cara. Outro treinador. Não dá para trazer o Jesus. O Jesus já fez parte da história do Flamengo. Agora, quer contratar o Jesus só para finalizar? Ok. Multa só para ele, não para o Flamengo, porque ele já fez uma, de 15 milhões de euros, se ele quiser sair antes de acabar o contrato. Quem quer que levar ele vai ter que pagar 15 milhões de euros. Aí o Flamengo, se quiser dispensar, o Flamengo está liberado, porque já teve essa sacanagem lá atrás. Essa é a única alternativa para trazer o Jesus. Na minha opinião, eu prefiro trazer um outro técnico, mas a bola está com vocês dois aí. Traz o Jesus ou não traz o Jesus? Se for liberado, né? Fala você, André. Eu sou mulher de malandro. Alex não está hoje. Eu gosto muito do Jesus, eu gosto muito do temperamento dele, das explosões, das cobranças na beira do campo. Eu gosto muito do Jesus. Concordo com você que alguma coisa tem que ser diferente para a gente não. A gente tem que aprender com o que aconteceu. Alguma coisa tem que ser diferente, a gente tem que se proteger. Agora, nós temos o português aí, André Vilas-Boas, tem um nome bonito. Ele foi do Chelsea, foi do Porto, Olympique de Marseille, ele está livre no mercado. Ele está livre, ele pode vir em janeiro. E parece que ele é uma das primeiras opções do Flamengo, né? André Vilas-Boas. E a torcida do Flamengo já está até... Você não está escolhendo pelo nome. Não. Eu falei, o nome é bonito, mas o cara é competente. O cara foi campeão pelo Porto, campeão português, ganhou a Liga Europa, né? É um cara experiente, treinou o Chelsea, treinou o Olympique de Marseille. Então, quer dizer, não é um qualquer aí da vida, não. É um treinador de ponta da Europa. Ele está sem clube no momento, ele foi o cara que foi substituído, que entrou o argentino lá no Olympique de Marseille, né? Que eu esqueci o nome dele, que estava aqui no Brasil. São Paulo. Mas é um bom técnico, vai chegar aqui no Brasil. Com certeza ele é de um patamar na Europa acima do Abel, do Palmeiras, né? E você vê a diferença que um cara como o Abel fez no Palmeiras, né? Por mais que ele tenha sido retranqueiro ou qualquer outra coisa, fez a diferença no Palmeiras, né? Então, assim, eu acho que nós temos duas opções. Qualquer uma eu acho que é válida, ou o André Vilas-Boas ou o Jorge Jesus, só que o Jorge Jesus só viria no meio do ano que vem, e o André Vilas-Boas viria já em janeiro, né? E aí a gente teria o André Vilas-Boas já para o Mundial, né? Que é em fevereiro. E aí você tem um mês para preparar o time para o Mundial. Então, vale a pena esperar o Jorge Jesus e ir, de repente, com o Mauricinho e com o Fera para o Mundial? Ou contrata logo o André Vilas-Boas já em janeiro, que ele tem bons antecedentes, ganhou 9 títulos na Europa, né, com Porto, Chelsea e Olympique de Marseille, e se prepara para o Mundial. Você, Wagner? Ô, Paulo, sem querer me alongar muito, eu acho que a gente já falou aqui, né? O Flamengo perdeu a oportunidade com o aprendizado do Jorge Jesus em 2019 e não repetiu isso nos técnicos seguintes. A gente precisa pensar grande quando pensar em treinador, comandante do time, né? Então, não dá mais para ficar improvisando com um técnico brasileiro que não... ou o próprio Domi, que não era brasileiro, mas era um técnico totalmente sem experiência. Então. Dito isso, o Flamengo não pode repetir o erro do Renato, similar, tem que pensar grande para 2022.
Eu também adoraria ver o Jesus de volta. Eu acho que a gente vai ver o Jesus de volta algum dia no Flamengo. Não sei se vai ser em 22, 23, 24, mas acho que tem certeza que ele volta um dia. Mas a gente não pode ficar dependendo dele, como se fosse a única opção no mercado. Porque da mesma forma que ele vai voltar, ele vai sair de novo. Ou porque foi mal, ou porque pede as contas, o Flamengo manda embora. Então, o Flamengo tem que se planejar levando essas duas considerações. A possibilidade de voltar com Jesus no meio do ano, testar isso com ele, ver valores, já pensar nessa hipótese. E a opção 2, que parece ser mais viável, de ter um nome de relevância nesse mercado europeu, concordo contigo. Talvez aqui na América do Sul, só se fosse o Galhardo. Mesmo assim, eu preferiria um europeu, um cara que está acostumado, né, a parte tática mais avançada, um clube mais estruturado. Então, acho que é isso. O planejamento para 2022 tem que ser de um treinador europeu de alto nível. Eu jamais deixaria de consultar o Jorge Jesus. Realmente, eu também, igual o André, eu sou viúva, aceitaria ele muito bem, iria lá no aeroporto receber ele com faixa e tudo. Tô junto. Não ia, não. Bem, esse é um canal democrático. Vamos ver o que os nossos membros vão falar aí nos seus comentários. Traga o Jorge Jesus, espera até junho, tenta negociar antes ou vai buscar outro técnico no mercado internacional. Se nós terminamos, acho que hoje foi bastante proveitosa a nossa reunião. Primeira vez em 3 ou 4 semanas, com uma certa alegria pelo jogo de ontem, né? Graças a Deus aconteceu o que aconteceu. Então, o que eu posso dizer para vocês é o seguinte: uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Sempre Flamengo.